Gente, o Espírito Santo de Deus já começou a falar neste lugar e tá forte. Então eu peço para você que você fique ligado, porque o Espírito Santo de Deus tem uma palavra, tem resposta para dar para pessoas aqui. Só que você tem que ficar ligado, não perca o foco. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor sempre confirmando a sua palavra, sempre confirmando aquilo que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu sei que pessoas vão sair daqui diferente. Senhor, essa aqui é uma noite de tratamento, essa aqui é uma noite de cura, como já foi liberado aqui. Senhor, essa noite é uma noite especial, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor coloque os seus anjos ao redor dos teus filhos. Se há aqui algum espírito do mal que quer tirar a atenção, que quer tentar fazer alguém sair daqui sem entender essa palavra, se quer fazer alguém aqui sair daqui sem a bênção nas mãos, nós já repreendemos agora em nome de Jesus e nós declaramos em nome de Jesus, todo mal já foi quebrado. Senhor, eu declaro, Senhor, a liberdade do teu Espírito Santo, o entendimento do teu Espírito Santo sobre essa casa, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Isaías. Glória a Deus. Vou correr. Aliás, eu vou ler aqui. Isaías 55. Eu vou ler só o versículo 11 e a gente já corre. Que diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, o atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém? Irmãos, nessa semana, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre santidade. E eu estava na minha casa e eu comecei a falar com Deus. E eu falei: Senhor, é muito difícil falar sobre santidade, porque as pessoas, elas têm a sensação de que ser santo é ser completamente perfeito. As pessoas, elas têm a impressão que a palavra santidade, ser santo, é não errar nunca. E eu comecei a estudar muito sobre santidade nessa semana. E a palavra santidade, que vem do original kadosh, quer dizer, é você ser separado para uso exclusivo de Deus. Isso é santidade. Santidade, irmãos, não quer dizer que você não vai errar nunca. Santidade não quer dizer que você vai ser completamente perfeito. Sabe por quê? Porque senão as pessoas começam a falar: olha, ninguém é santo, porque quando você se torna santo, Deus te leva. Quem já ouviu isso? Não é assim? Meu, ninguém é santo, porque quando se torna santo, aí Deus te leva. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Mas não é verdade, irmãos. Nós somos santos sim, sabe por quê? Porque Deus te criou com um propósito. Cada um que chegou aqui, que está aqui nessa casa, existe um propósito na sua vida. E quando você vive uma vida de separação, você vive uma vida de santidade. Sabe o que é uma vida de separação? É não importa o que você estiver fazendo, se você está trabalhando, se você está limpando a sua casa, não importa o que você estiver fazendo, você sabe que você é exclusivo do Senhor. E tudo o que você faz é para a honra e glória do nome do Senhor. Não importa se você está comendo, se você está bebendo, o que você esteja fazendo, você faz sabendo que você é do Senhor, que você é separado do Senhor. No livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 5, conta a história de um homem, Sansão. E no versículo diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, enquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E o Senhor começou a falar muito comigo sobre isso, que esse menino, quando ele estava no ventre da mãe dele,
ele já tinha um propósito firmado. No ventre da mãe dele, o anjo vem e fala: olha, essa criança que está aí no seu ventre não é qualquer criança. Você não pode tomar bebida alcoólica, você já tem que se separar, porque ele vai ser nazireu desde a barriga. Ele é exclusivo meu desde o ventre. E essa família começa a entender que eles têm um filho que é diferente. Sabe qual que era o propósito de Sansão? Era tirar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E muitas vezes nós não conseguimos entender que cada um de nós nascemos com um propósito. Você sabia que há um propósito pelo qual você nasceu no Brasil? Há um propósito porque você nasceu na cidade onde você nasceu. Há um propósito por você ter casado com quem você casou. Aonde você mora existe um propósito de Deus. E quando você vive a sua vida sem propósito, sem entender o porquê que você está inserido na sociedade, aonde você está, você vive de qualquer maneira. Mas Deus falando comigo nessa semana, Ele disse: para você ter uma vida de santidade, você tem que entender qual é o teu propósito. Nessa semana eu estava conversando com um pastor amigo e ele falou: Daiane, existe 2 dias mais especiais na vida de um homem, que é quando ele nasce, e o segundo é quando ele descobre o porquê que ele nasceu. Desde o dia que eu decidi viver uma vida, entendendo que eu tinha um propósito, nunca mais eu fui a mesma. Eu não consigo ir para o ponto de ônibus e não olhar para alguém que está do meu lado e pensar: por que essa pessoa está do meu lado? Irmãos, eu não sei te falar quantas pessoas eu já não ganhei para Jesus por fazer amizade em hospitais, supermercado. Aonde eu vou, eu faço amizade para pregar, para falar do amor de Jesus. Eu estava me lembrando que eu fui convidada para cantar em Campo Limpo. E era um congresso muito importante para aquela igreja. E eu fui com as minhas irmãs para lá, a gente pegou o carro do meu pai, um carro novo. E quando chegou no meio do caminho, o carro quebrou. E ali a gente com o carro quebrado, a gente preocupada, meu Deus, o que aconteceu? E o meu cunhado falou: gente, não tem como, vocês têm que chegar lá. A igreja inteira está esperando vocês não podem dar essa mancada. E a gente estava no meio do caminho, eu não conseguia nem voltar e nem continuar e chegar na igreja. E de repente estava vindo um táxi. O meu cunhado foi no meio da rua, parou aquele táxi, falou: para! O táxi não queria parar, parou lá na frente e saiu correndo as 3 com a bolsinha. Entramos dentro do táxi, falou: pelo amor de Deus, você tem que levar a gente para o endereço urgente. E naquele momento o taxista olhou para a gente e falou: olha, eu não sei nem porque eu parei o carro, porque eu não queria parar, porque eu estou trabalhando desde cedo e eu não ia parar para vocês. E na hora eu olhei para a cara das minhas irmãs, uma olhou para a cara da outra e falou: meu, tá muito estranho. O carro do meu pai quebrar, esse cara que não ia parar e parou, aí tem. Aí eu comecei: nossa, vamos ensaiando? Imagina, nem precisava ensaiar, era só para cantar, para ver se o cara... E a gente começou a louvar dentro do carro, ele abaixou o som, começou a prestar atenção. E ali eu falei: moço, você é crente? E ele falou: fui por muitos anos, mas eu estou afastado há muito tempo. Eu olhei e falei: olha o propósito de Deus. Deus faz a gente quebrar o carro. Vamos pagar caro nesse táxi para falar com esse homem. Mas irmãos, nós começamos ali, ministrar na vida dele. E ele falou: olha, minha família inteira é crente. Tá todo mundo dentro da igreja, mas eu não consigo, eu não tenho forças para voltar. E eu falei: moço, o nosso carro jamais iria quebrar, só quebrou para a gente pegar esse táxi para falar para você: volta enquanto há tempo. Volta enquanto há tempo. E a gente foi ali ministrando, ele chorando. E de repente, quando o Waze colocou a gente no endereço que a gente chegou, que ele olhou, ele colocou as 2 mãos na cabeça e começou a chorar descontroladamente. E eu falei: moço, mas o que foi? Por que você está chorando? Ele falou: porque eu sou desviado dessa igreja. Eu sou desviado dessa igreja, inclusive minha mãe está aí dentro, as minhas irmãs estão aí dentro, está todo mundo aí. E eu olhei e falei: há um propósito.
Deus não nos colocou aqui em vão. Aleluias! Deus nos fez entrar dentro do seu táxi para falar: essa é a sua última chance. Irmão, sabe o que eu estou querendo dizer? Deus tem colocado pessoas no seu caminho todos os dias. Pessoas que precisam ouvir a palavra. Pessoas que precisam ouvir um eu te amo, receber um abraço. E o que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? Tudo na nossa vida tem um propósito. Não viva de qualquer maneira. Você é exclusivo de Deus. Você tem que ser usado para a obra de Deus. Não se conforme de simplesmente entrar no ônibus para ir para o seu trabalho e dormir. Não, vai ligado. Vai atento, vai olhando no olho das pessoas. Elas estão precisando ouvir uma palavra. Seja exclusivo de Deus. E ser exclusivo de Deus não quer dizer que você não vai fazer mais nada na sua vida, só vai ficar orando. Não, faça o que você tiver que fazer. Aonde Deus te plantou, vai. Mas seja exclusivo de Deus. Saiba que você não está de folga. Em todo tempo o Senhor, Ele pode te usar. Isso é santidade, irmãos. E este homem, Sansão, ele foi chamado para uma batalha. Desde o ventre da mãe dele, ele foi reservado, separado para lutar uma batalha, tirar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E quando ele foi chamado e separado, ele recebeu um mandato de que ele seria nazireu, nazir de Deus. E o que é nazireu? O nazireu vem do hebraico e significa consagrado, separado para Deus. E o nazireu, ele teria que firmar 3 compromissos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O nazireu, primeiro ponto, ele não poderia jamais tomar bebidas alcoólicas, bebidas fortes. Em segundo lugar, o nazireu jamais poderia tocar em coisas mortas. E em terceiro lugar, nazireu não poderia cortar o seu cabelo. E eu comecei a falar com Deus, eu falei: Senhor, mas o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? E o Senhor foi ministrando no meu coração. Cada ponto tem tudo a ver com a gente. E eu vou mostrar para vocês. Primeiro, não beber bebidas fortes. Quando você lê na palavra de Deus sobre bebidas fortes, automaticamente ela é levada ao alcoólatra, ao bêbado. E o bêbado, dentro da Bíblia, dentro do povo de Israel, eles entendem que é uma pessoa irresponsável. Alguém concorda com isso? Uma pessoa, um homem, ele ama a esposa e os seus filhos, mas ele bebe, e se ele fica bêbado, ele pode até chegar a agredir a sua família, porque ele não tem controle das suas atitudes. Então, quando a gente está falando aqui, não tomar bebidas fortes, nós vamos entender então sobre responsabilidade. Imagine só, que um grande amigo meu, uma grande amiga minha, que eu conheço de muitos anos, para na porta da igreja e fala: Daiane, eu vou te dar uma carona. E eu falo: glória a Deus, carona. E quando eu chego perto do carro, eu percebo aquele cheiro forte e percebo que ela está completamente bêbada. Você acha que eu entro nesse carro? Jamais. Sabe por quê? Porque ela está completamente irresponsável, comprometida a visão, tudo dela. E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração: para a gente ser consagrado, para a gente ser exclusivo de Deus, a gente tem que levar as coisas de Deus a sério. Nós não podemos levar as coisas de Deus com irresponsabilidades. Nós não podemos ser como bêbados na obra de Deus. Pessoas que falam e não cumprem. Pessoas que levam a obra de Deus com oba-oba. De qualquer forma, o Senhor não aceita esse tipo de adoração. Então, se você quer ser alguém com um propósito firmado, se você quer ser consagrado, se você quiser ser santo, primeiro
mundo. Tenha responsabilidade com a obra de Deus. Tenha responsabilidade com aquilo que Ele te deu. Ele te deu um dom, e como você cuida do dom que Ele te deu. Como que você trata a obra de Deus, as coisas de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas que levam a empresa de uma forma, com responsabilidade, mas quando é para a obra de Deus, faz de qualquer forma. Eu tenho uma amiga que ela falou para mim assim: eu não vou para a igreja tal dia porque o meu filho não gosta mais de ir para a igreja. Então eu não vou para a igreja porque eu não quero forçar ele a ir para a igreja. E eu falei: não concordo. E ela falou: nossa, mas por quê? Você quer que eu force meu filho e depois ele não vai querer ir mais? Eu falei: querida, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu filho decidir que a partir de hoje ele não vai mais comer comida, ele só vai mascar chiclete, você vai dar chiclete para ele? Se o seu filho decidir que ele não quer mais estudar, que ele não gosta de ir para a escola e ele quer ficar dentro de casa todos os dias, você vai deixar ele porque você não quer forçar ele, não é mesmo? Porque depois ele não vai gostar mais de ir para a escola. Não é assim. A gente não leva as coisas que são do mundo de uma forma séria. Imagina, o meu filho tem que comer o melhor, o meu filho tem que ir para a escola gostando, não. E por que que para vir para a casa do Senhor você trata dessa forma? Deus está buscando responsabilidade. Aleluias. Vocês entenderam esse tópico, né, irmãos? Vou para o próximo. Segundo tópico: não tocar em coisas mortas. E esse tópico, eu entendi que era realmente muito importante. Por quê? Porque em Números fala que se um nazireu estivesse num lugar e alguém morresse subitamente, e ele estivesse perto e encostasse nele, o nazireu dele seria cancelado naquele momento. Então realmente era muito sério. E o nazireu, inclusive, não poderia ir no velório do pai, da mãe, do irmão. Nazireu não chega, não encosta em gente morta. E eu falei: Senhor, é forte isso, pai. O que o Senhor quer dizer para a igreja com relação a isso? Sabe o que o Senhor falou? Existem questões nas nossas vidas que já morreu. Sabe o passado? Alguma coisa que aconteceu no passado e está morto. Acabou. O Senhor apagou, Ele destruiu isso na sua vida. Só que aí você vai e volta. Toda vez você quer voltar nesse assunto. É como um casal. Um casal está ali, o casal tem uma briga, e ali eles discutem, e tem aquela coisa que é terrível. De repente passa o tempo, esse casal se acerta e fala: não, tudo bem, você me perdoa, eu te perdoo. Mas toda vez que alguma coisa acontece, ela volta no assunto e fala: mas lembra aquele dia? Você lembra que você falou isso para mim? São pessoas que não conseguem continuar, que vivem do passado, que vivem tocando em coisas mortas. E Deus está falando: ei, pare de tocar em coisas mortas. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Lembranças. Lembranças. Você já esteve no mundo, fez coisas, se relacionou com pessoas. E quando você estava no mundo, você passou por isso, mas aí Deus te deu uma nova vida. Tudo aquilo já passou, mas vira e mexe o inimigo, faz você lembrar. De repente você passa por lugares que você lembra, você até deseja algumas coisas. E hoje o Espírito Santo está falando: deixa o que passou para trás. Sabe o que o Senhor me fez lembrar? Que um dos nomes do diabo é Belzebu. Sabe o que significa Belzebu? Príncipe das moscas. E se você olha aqui para o púlpito, você está vendo alguma mosca voando aqui? Pode responder, igreja. Para ficar bonito para a câmera. Você está vendo alguma mosca voando?
Sabe por que não tem nenhuma mosca voando aqui? Porque o altar está limpo. E não tem nenhuma carne podre. Sabe o que acontece? Toda vez que você pega e põe uma carne podre dentro da sua bolsa, não tem jeito, irmãos. Dá 5 minutos, aparece. Se eu pegar uma carne podre e colocar aqui em cima, e espera até o meio dessa palavra, vai ter um monte de mosca voando aqui. E eu vou falar, pastor, me ajuda. Vamos tirar essas moscas daqui. E a gente vai falar, sai mosca. Ela vai sair, mas se eu não tirar a carne podre, ele vai voltar. E o Espírito Santo de Deus me falou que há pessoas aqui com carne podre dentro do coração. Está vindo para o pastor pedindo oração e o pastor está espantando as moscas. O problema é que você não está limpando o seu coração. Não tem como. Você vai passar a vida inteira espantando mosca. E Deus está te chamando a tire essa carne podre. Tira esse lixo, esse cadáver da sua mente. Tira esse lixo do seu coração. Irmãos, tem gente tocando em carne morta. Meu Deus. Terceiro ponto. Não raspar a cabeça. E aí, chega no segredo de Sansão, né? Acho que todo mundo aqui conhece a palavra de Sansão. O cabelo dele era enorme, porque ele nunca tinha cortado o cabelo. Ele tinha 7 tranças. Gente, vamos imaginar o Vando chegando aqui com um cabelo enorme, 7 tranças. Vocês conseguem imaginar a cena? Só que tem uma coisa. Sansão, o segredo dele estava ali, no cabelo. E os filisteus, todo mundo ficava olhando e falando, cara, qual que é o segredo dele? E ninguém descobria. Eu falei, gente, tá na cara. Se entra um cara aqui cheio de poder de Deus, com a trança no meio da perna, com 7 tranças, a vida inteira aquele cabelo, eu já ia falar, meu, certeza é aquilo. Mas sabe por quê? Porque pra gente não é comum ver um homem de cabelo comprido com 7 tranças. O que a gente não consegue entender é que naquele tempo e naquela época era a coisa mais normal. Era comum os homens terem um cabelo grande e com tranças. E aí sabe o que Deus falou para mim? Que Ele tem um segredo com cada um aqui. Cada um aqui tem um segredo. E o segredo não está no holofote, não está no altar. Sabe aonde que está o segredo? Na coisa mais comum que você possa imaginar. Sabe seu quarto? Sabe seu quarto? Sabe quando você entra dentro do seu quarto, que você fecha a porta e que você começa a orar e que ninguém dá nada para o seu quarto? Aí pode ser o seu segredo. O seu segredo com Deus está em algo que ninguém nem imagina. Sabe quando você está ali lavando a roupa, que você começa a falar com o Espírito Santo e que ninguém dá nada para quando você está esfregando aquela roupa, mas só você sabe da particularidade que há naquele lugar? É ali que está o seu segredo. Está em algo simples, está em algo que ninguém consegue ver. O Espírito Santo começou a falar para mim, ei, fala para a igreja se ligar nas coisas simples. Eu estou falando, eu tenho um segredo. E você tem que descobrir qual é o seu segredo. Porque o segredo da chave que abre a porta da minha casa não vai abrir a porta da sua casa. Eu me lembro que eu fui cantar no Rio de Janeiro com a pastora que eu amo muito, que é muito usada por Deus. E eu estava assim, tinha um monte de gente na frente sendo batizada com o Espírito Santo, aquela glória. E eu cantando com os olhos bem fechados, recebendo. Ela veio no meu ouvido e falou, Virgínia, abre o olho. Eu falei, gente, do que ela está falando? Ela não está vendo não, fica esperta. E eu, não. E realmente, a mulher que estava na minha frente caiu, totalmente possessa. Só que ela já tinha visto. Eu falei, Jesus, eu ia tomar uma pancada na cabeça. Depois eu chamei essa pastora e eu falei, como você sabia? Ela estava falando em línguas na minha frente, como que eu ia saber? Ela falou, porque eu tenho um segredo com Deus.
E qual segredo é esse? Ela falou, toda vez que eu olho dentro dos olhos, e os olhos da pessoa começam a brilhar, eu sei que aquela pessoa, ela está endemoniada. Eu falei, esse é o segredo. Comecei a olhar dentro do olho de todo mundo, não via nada. Até o dia que o Espírito Santo falou, deixa de ser cabeçudo, esse é meu segredo com ela, vai buscar o seu. Vai descobrir qual é o seu segredo comigo. Está em algo comum, em algo simples. E o Espírito Santo de Deus está falando, ei, você não sabia que eu tenho um segredo com você? Você não sabia que eu tenho uma forma de falar que é só com você? Descubra o seu segredo. Mas vamos correr. Irmãos, Sansão, ele era esse nazireu de Deus. Ele era esse homem escolhido, esse homem que Deus escolheu para fazer esse propósito. Ele foi exclusivamente para isso. E Sansão começa a tomar algumas atitudes na vida dele, começa a fazer algumas coisas. E um dia, ele sai com o pai e com a mãe dele para ir para um lugar que ele estava interessado numa pessoa. E no meio do caminho, um filhote de leão vê ali Sansão, seu pai e sua mãe. E esse leão simplesmente ataca, mas a palavra de Deus é clara que ele ataca Sansão. Ele não ataca o pai e não ataca a mãe, ele escolhe Sansão e ataca. E quando eu vi isso, eu falei, engraçado, porque pesquisas dizem que o leão, ele analisa a sua presa antes de atacar. Ele não ataca aleatoriamente. Ele não ataca, passou, eu vou atacar, não. Ele fica analisando. Ele não vai, se ele não tiver certeza de que ele vai derrubar, de que ele pode fazer. E eu comecei a pensar, por que o leão não atacou o pai? O pai já era velhinho, fraco. Ou a mãe, uma senhorinha. Mas o leão, ele olha para Sansão. Ele escolhe Sansão. E sabe o que o Senhor falou comigo? Que Satanás, ele estuda só para atacar os nossos pontos vulneráveis. O inimigo, ele não queria atingir o pai e a mãe de Sansão. Ele queria atacar Sansão, porque Sansão estava num propósito. E o inimigo começa a olhar e fala, é ele, tem que ser ele. E aí o Senhor me fez lembrar de Jesus. Quando Jesus estava ali jejuando, 40 dias e 40 noites, o Senhor sentiu fome. E quando Jesus sente fome, quem que aparece? O diabo. E o que o diabo oferece? Pão. Sabe que o Senhor começou a falar no meu coração? Que o diabo, ele vai atacar a gente. E muitas vezes ele ataca o nosso filho. Muitas vezes ele ataca o nosso marido, mas o ataque dele não é porque ele quer atingir o nosso filho. Ele quer atingir a gente. Talvez você esteja hoje passando uma luta com um filho seu, com alguém na sua empresa, e aquilo mexe com a sua mente, aquilo te deixa vulnerável, sabe por quê? Porque ele quer atingir você. E ele sabe aonde ele tem que tocar e em quem ele tem que tocar para atingir você. Você precisa abrir os seus olhos espirituais para entender o que o Senhor está fazendo. A sua luta não é contra carne e sangue. Você está lutando no reino espiritual. Então o Senhor manda dizer para alguém aqui, essa luta que você está passando com essa pessoa é para atacar você. Vigia. Abra os seus olhos. Irmãos, o leão vai ao encontro de Sansão. Sansão consegue matar aquele leão e eles vão para onde eles se colocaram para ir. Só que com o tempo, Sansão começa a vir na cabeça dele, puxa, eu queria voltar lá para ver o leão. Olha como que é as coisas. E a palavra de Deus fala que quando ele volta, ele estava indo, ele se desvia do caminho, porque ele quer passar pelo leão que ele tinha matado.
Ele queria ir lá para ver aquele leão. E muitas vezes, quando o inimigo não consegue fazer a gente cair na tentação, ele vai tentar nos tirar do propósito. Ele vai tentar mudar a nossa rota. Ele vai tentar atrasar a nossa trajetória. Ele vai fazer de tudo para você desviar o caminho, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça, que o Senhor está falando com alguém aqui. E Sansão chega ali naquele leão morto. E está aquele corpo, o cadáver do leão ali. Em cima do leão tem um mel. Vem lá as abelhas e faz ali um enxame de mel. E ele deseja comer do mel que está no corpo, que ele não pode tocar. E ele literalmente pega e come do mel. Será que alguém está entendendo o que está falando aqui? Irmãos, é doce, mas é a morte. É doce, mas é cadáver. É gostoso, mas te contamina. Irmãos, é bom, mas Deus te proibiu. O Senhor diz para alguém aqui: cuidado, você está pegando do mel da onde está saindo morte. Cuidado, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não toca. Se preciso for, troca o número do seu celular. Se preciso for, mude a rota, começa a fazer outro caminho. Mas o Espírito Santo de Deus diz: não toque. Você vai morrer. E dali em diante, irmãos, do momento que Sansão toca nesse leão e come daquele mel, a vida dele começa a desmoronar na cabeça dele. Dali para frente, irmãos, a palavra é muito clara e fala que Sansão, ele pega daquele mel e leva para o pai e para a mãe dele. E ele não conta para o pai e para a mãe dele da onde que ele tirou aquele mel, sabe por quê? Porque o pai dele sabia das leis. E o pai dele sabia que se ele contasse, ele sabia que se ele contasse, o pai dele ia falar: filho, acabou. Vai lá para o sacerdote, raspa a sua cabeça e recomeça. Olha isso. Ele não queria recomeçar. Ele não queria ter que voltar do início, começar o Nazireu tudo do zero. E o Senhor começou a falar no meu coração: é melhor recomeçar hoje do que morrer lá na frente. É melhor recomeçar hoje, é melhor confessar, é melhor chamar o seu pastor, o seu sacerdote e falar: olha, eu toquei no cadáver. Eu toquei em coisa morta, eu fiz o que não deveria fazer. Você vai ter que raspar a sua cabeça, sim. Vai ter que recomeçar, sim. Mas vai valer a pena. Irmãos, correndo, Sansão perde seu casamento. O Sansão, ele por causa de uma besteira, ele perde a mulher que ele amava. Os filisteus matam a sua esposa, matam o seu sogro. No capítulo 16, Sansão se envolve com prostituta. Em seguida, Sansão se apaixona por Dalila. Então você vê que daquele leão para frente, a vida dele vai caindo. E quando ele se envolve com Dalila, Dalila começa: qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? Qual é o seu segredo? E ele começa a tentar sair. E uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. E ele fica sob pressão. Pressão emocional. Dalila olha para ele e fala: não, você não me ama. Porque se você me amasse, você ia me contar qual é o seu segredo. E como nós já sabemos, irmãos, Sansão não suporta a pressão. E ele entrega para aquela mulher o segredo que ele tinha com Deus. E quando ele entrega esse segredo, ela entrega Sansão nas mãos dos filisteus. E quando os filisteus vêm, os filisteus acabam com Sansão. Porque é isso que o diabo quer fazer. Ele não quer só destruir com a sua família, ele quer levar tudo que você tem. É isso. Ele quer
acabar com a sua visão espiritual, sabe o que eles fazem? Eles vazam os olhos de Sansão. Eles raspam a cabeça de Sansão. Eles começam a acabar com tudo que Sansão tem. Eles levam Sansão para o templo de Dagom e faz dele palhaço. E começa todo mundo a rir de Sansão. Irmãos, para mim a parte mais forte dessa palavra é que Sansão, no meio daquela provação, de tudo aquilo que ele estava passando, ele olha para o céu e ele fala assim: Deus, me dá só mais uma chance. Só mais uma chance de eu cumprir com o propósito que o Senhor me deu. E eu tenho uma notícia para te dar. O Deus que você serve é misericordioso. O Deus que você serve é um Deus que é de novas chances. E não importa quantas vezes você errou, não importa o que você fez e quantas vezes você fez, Ele sempre está aqui para falar: não, filho, vamos lá, levanta, vamos de novo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor devolve as forças para ele. E naquele dia, irmãos, ele mata mais filisteus do que ele já tinha matado em toda a vida dele. O propósito pelo qual ele foi chamado, ele consegue cumprir. Com muita dor, com muito sofrimento, mas ele cumpre com aquilo que o Senhor chamou ele. E com tantos erros que Sansão tem, irmãos, no livro de Juízes, o nome de Sansão entra para o livro dos heróis da fé. O Senhor permite que o nome dele entre como herói. Mas como assim herói? Ele errou, ele saiu com prostituta, ele trocou em coisas impuras, ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele se arrependeu no momento final. Ele cumpriu com o propósito que ele foi chamado. E nessa noite o Espírito Santo manda te dizer: é tempo de recomeçar, é tempo de voltar ao primeiro amor. Eu não sei em qual parte dessa palavra você se identificou. Eu não sei se você está nem sabendo qual é o seu propósito. Eu não sei se você está se sentindo mal por não estar com responsabilidade na obra de Deus. Eu não sei se de repente você está tocando em coisas mortas, ou de repente está desejando coisas mortas. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor hoje te chama: volta. Volta para o primeiro amor. Filho, volta. Filho, eu tenho uma nova chance para você. Hoje é noite de recomeçar. Hoje é noite de você mudar a trajetória. Você está indo para uma direção e o Senhor te chama: ei, vira, eu estou te levando para outra direção. Fica de pé.